Aí, mais um cafezinho. Deixa eu pegar meu café. Cadê meu café? Já liguei aqui sem pegar o café. Daqui a pouco eu pego. Vamos lá, hoje vamos falar um pouco de ortopedia. Vamos falar de ortopedia, vamos aprofundar o assunto na ortopedia. Quem quiser tem interesse nesse assunto, fique aqui com a gente, tá? Muitos pacientes que eu venho recebendo durante esses longos anos aí de atendimento clínico, né, relacionada a doenças crônicas, a dores crônicas, a desconfortos articulares. Muitos desses pacientes, a gente começou a entender não só a fisiopatogenia, a causa dessas doenças, como aquilo inicia, como também eu consegui entender como eu poderia contribuir para minimizar os efeitos de dor, os efeitos de desconforto, né, anatômico, né, desses animais. Muitos vêm com displasia coxo-femoral, muitos vêm com artrose, chegam no consultório precisando de um atendimento ortopédico. Então olhar assim, cara, o meu foco hoje, eu virei um outro ortopedista. Pensa, Tarcísio, você, fazendo uma retrospectiva da sua vida, do seu profissionalismo, que classificação você daria hoje para você? Olha, eu acho que eu daria uma classificação de um profissional fisiatra, do fisiatra não, fisiologista, metabolista. Então, e não apenas ortopedista, não apenas neurologista, né? Como foi a minha carreira toda, foi ortopedia e neurologia, neurocirurgia, né? Mas eu não me classificaria, ou talvez eu fosse uma metamorfose, né, ambulante, né, com relação a essa especialidade que eu amo, que eu aprendi, foi a primeira especialidade que eu aprendi, foi a ortopedia. Mas o que é legal nisso? Fazendo uma retrospectiva aqui, ortopedia, né, para quem gosta, para quem está ali querendo entender um pouco mais, né, profundo, por que aquele animal desenvolve uma doença articular, uma hérnia de disco, uma discopatia, uma espondilose, bico de papagaio, fraturas vertebrais. Esses animais, é possível você não só dar uma força para quem já tem problema, né, tipo, desenvolveu a patologia, como também você prevenir um aparecimento dessas patologias. Então, doenças articulares e ósseas, ligamentares, ela tem a mesma origem. E aí eu vou passar para vocês hoje o que eu comecei a entender, e é tão interessante, é tão mágico, que vocês vão ficar assim, porra, é só isso? Olha como é simples, pessoal. Eu faço questão de passar isso porque foi o primeiro momento da mudança de filosofia médica. Hoje eu tenho uma nova filosofia de trabalho, de não apenas procurar as doenças, e sim evitar o aparecimento das doenças, combater as doenças. Então, quando você combate as doenças e trata as doenças, porque são dois momentos, né? São dois lados médicos aí diferentes. Uma coisa é você saber apenas tratar, a outra é saber também prevenir. É muito legal porque você se sente contribuidor. Você se sente contribuidor da saúde e não apenas consertador de doenças, né? Tratador de doenças. É muito mais amplo esse entendimento, esse conceito novo da medicina. Então hoje ser médico, ortopedista veterinário do século XXI é bem diferente. Então é uma diferença que você fica, porra, todo médico precisa saber de alimento? Precisa, porque o alimento interfere direto na articulação, nos ligamentos, interfere direto na coluna vertebral, direto nos tecidos ligamentares, nos tecidos cartilaginosos. Então a alimentação interfere direto nisso. O que a gente quer daqui para frente? É que o médico seja um grande fisiologista, que ele entenda profundamente o que está acontecendo, entendendo a causa, a base de todos os processos metabólicos. Então, ser também um grande metabolista, né? A palavra nem é essa. Um metabolista, eu acho que seria o nome dessa palavra, mas eu estou confuso com relação à nomenclatura, classificação. Mas ser um fisiologista, resumindo,
ser um fisiologista, entender de metabolismo. Essa é o grande, é uma grande marca da medicina do futuro. Ortopedia, se você souber de hormônios, se você souber de nutrição, se você souber a importância do movimento, né, você vai fazer uma grande diferença na medicina veterinária. Grande, grande diferença. Eu falo com marca, né, de um profissional que já vivi vários processos, já presenciei muitas doenças, já consertei muitos pacientes, certo? Em 20 anos. Então, eu não tenho 1 ano de carreira, nem 2 anos de carreira, eu tenho 20 anos de carreira. Então, é um processo que a gente fica, poxa, tem uma certa expertise, preciso aprender mais, né? Porque agora eu quero que os meus próximos 20 anos sejam de muita contribuição. 20 anos de muito conhecimento e agora 20 anos de muita contribuição. Daqui para frente eu quero ter mais 20 anos contribuindo com a medicina veterinária. Tá certo? Então, escrevendo, fazendo vídeos como estou fazendo aqui agora, cada vez mais atendendo, não deixando nunca de atender, clínica, né? Porque a clínica me ensinou muito. A clínica ortopédica, a clínica neurológica, a clínica geral, ela me ensinou muito. Então eu não posso perder essa veia, até porque eu tenho um prazer de estar conversando com pessoas. Eu aprendo muito. Todo dia eu vejo um caso novo, todo dia eu sou desafiado, né? E isso eu passo para qualquer estudante que tem essa vontade de crescer, de ser diferente do mercado. Se você quiser ser mais um, olha, não faça nem muito esforço não. Fica realmente no conforto, não vai estagiar, fique fazendo beabá. Que aí você não vai se estressar muito. Agora, quem quer o diferencial, quem quer fazer a diferença, corra, tá? Corra, porque a diferença que vai pontuar você, é que vai nortear você no mercado. Cada ano que passa, a quantidade de profissionais aumenta, a quantidade de clínica aumenta, e aí vai se vencer realmente, vai sobreviver os melhores, os diferenciais, né? Os diferentes, tá? Então, eu queria falar um pouquinho sobre a ortopedia hoje, né, pelo carinho que eu tenho por essa especialidade. Então, é entender o seguinte: todo paciente que tem uma articulação, que tem ligamentos, que tem ossos, né, que são feitos de carne e osso, eles são tecidos biológicos, né? Então vamos lá, são tecidos biológicos. Todo tecido biológico, ele precisa de um alimento, né, que respeita ou que tem afinidade por essa biologia. Então, se você pensar, um cão, um gato são carnívoros, certo? Cão e gato são carnívoros. Aí você pega, carnívoro tem afinidade por tudo que é de origem animal. Carboidrato, gordura, gordura e proteína de origem animal. Então, esses macroelementos, ele tem que ter afinidade por esse tecido. Então, primeiro passo é um carnívoro. Primeiro passo é entender a espécie. Eu estou atendendo quem? É um macaco. Macaco é o quê para vocês? Onívoro. Eu estou atendendo uma galinha. Galinha é o quê? Normalmente a galinha é uma onívora. Eu estou atendendo um cachorro. Carnívoro. Eu estou atendendo, vamos lá, um suíno. É um onívoro, né, semelhante ao ser humano. Então, você entendendo primeiro a espécie, você começa a já seguir um caminho mais correto. Você colocar o cão num trilho certo e seguir caminho. O gato, mesma coisa. Então, vamos lá. A articulação é um órgão que a gente chama de que recebe aporte nutricional, e toda a parte vascular termina numa articulação ou termina num órgão, certo? Num tecido. Então, quando você recebe uma articulação como o joelho, por exemplo, deixa eu pegar um joelho aqui para vocês. Para vocês entenderem. Vocês têm aqui, ó, um joelho, certo? Tá aqui o joelho. O joelho não tem vaso sanguíneo. Aqui dentro da articulação do joelho não tem vaso sanguíneo. São estruturas que recebem um aporte nutricional avascular.
mas é por difusão. Ele recebe nutrientes por difusão, certo? Ah, deixa eu colocar aqui o tema. Alguém está me perguntando o tema aqui. Ortopedia veterinária. Vamos lá. Perfeito. Quando a pessoa aprende aqui, fica mais fácil, né? Lula, obrigado. Marione, obrigado pela presença. Vamos lá. Tudo bem? Yanina, enquanto não tiver um clone seu, você não pode deixar de atender. É isso aí. Yanina. Falar nisso, eu vou fazer uns vídeos aqui dos seus petiscos. Eu adorei. Você mandou aqui uma caixinha de petisco. Pô, lindo, coisa mais linda. Parabéns, Yanina. Pet Gaia tá quebrando, tá botando para quebrar. Parabéns pela qualidade do serviço, qualidade dos produtos que a Pet Gaia está oferecendo para o mercado de Natal. Tá certo? Vet Prevenção, obrigado aqui. Vamos lá. Então, ó, você tem a articulação do joelho de um cão, certo? Aqui, uma articulação. E todo o aporte nutricional é feito por difusão. Não tem vaso sanguíneo entrando aqui, certo? E aí, vamos lá. Então, quer dizer que o sistema vascular manda sangue para a articulação. E essa articulação, que a gente chama de terminação vascular, é uma terminação. Então, o vaso desce. Por exemplo, você tem uma artéria safena. A artéria safena aqui passando pelo lado medial. Aí ele deriva uma quantidade, uma vênula, na verdade uma vênula não, uma arteríola para dentro do joelho. Aí ela vai passar por uma filtração, vai passar por uma segunda filtração, né? Cápsula articular, depois membrana sinovial. E aí, nessa segunda filtração, o sangue total vai se transformar em sinóvia, que é o líquido que o joelho tem, certo? Segura aí essa mensagem. Nesse entendimento, que o joelho é um terminal vascular, se você come muito carboidrato, se o seu animal come muito carboidrato, ao longo dos anos você vai produzir uma vasoconstricção periférica. Então, a perfusão, né, periférica vai estar diminuída. Como aqui é periferia, joelho, eu falei a vocês agora que é uma terminação vascular, você vai ter um aporte nutricional mais reduzido, certo? Diminuto. Então, você tem uma artéria que o calibre era com esse diâmetro, e com a vasoconstricção periférica, você vai ter o quê? Um diâmetro bem menor, que a gente chama de vasoconstricção arteriolar. Essa vasoconstricção arteriolar, ela vai mandar menos aporte nutricional, menos nutrientes para dentro da articulação. Mandando menos comida para dentro da articulação, menos nutrientes, você vai ter células que vão ficar deficientes, nutricionalmente falando. Então, menos nutrientes significa não tem comida para todo mundo, cada célula viva que está dentro do joelho, menisco, cartilagens, que mais? Tendões, ligamentos que estão dentro do joelho, eles vão receber menos alimento, tá? Menos aporte nutricional. E por isso, como não tem comida para todo mundo, alguns vão morrer, outros vão sobreviver. Tecidos. Então, se você está falando aqui de 2 bilhões de células vivas dentro do joelho, cartilaginosas, tendinosas, você vai estar falando aí de uma redução brusca ao longo dos anos de 60% dessas células. Ter menos células significa a cartilagem que existia, uma camada estratificada que era dessa espessura, começa a ficar dessa espessura, pequenininha, fininha. O tendão que tinha uma certa robustez, ele fica fininho. Aí você vai fazer um movimento brusco, o cão vai fazer um movimento brusco em casa, e aí ele não aguenta esse tipo de tranco, porque está frágil, ele está fragilizado, aí o cão continua andando, correndo, fazendo tudo, e aí vai fragilizar, vai forçar muito e vai romper esse ligamento, tá? Ou vai provocar dor, porque imagine, você tem uma cartilagem mais fininha, porque você não tem tanto nutrientes, você vai diminuir aquela quantidade de cartilagem, vai ficar pequenininha. E quando você aperta um osso no outro, esse deforma e todo o osso, não na cartilagem, todo o osso
tem terminal sensitivo, atrás da cartilagem. E terminal sensitivo é o que provoca dor. Então, se o animal continua correndo, pulando e você dando ração todo dia, ou batata, ou frutas em excessos para carnívoros, você vai provocar dores e impactos maiores. Porque a quantidade de sinóvia vai reduzir, a nutrição vai reduzir, a lubrificação vai reduzir, a quantidade de células que estão dentro do joelho vai reduzir, e aí você tem um cenário que aí vai multiplicar esses impactos, essas lesões, essas fraturas, essas rupturas. É assim que funciona nos processos de inflamação do joelho e de avanço da inflamação, que a gente chama de artrose, né? Degeneração da articulação. Olha como é simples. Então, como é, pessoal, que você não consegue hoje, como ortopedista, entender que o alimento interfere diretamente na articulação? Como é que você, como ortopedista, não sabe que o hormônio, a castração que foi feita, vai interferir diretamente nessa inflamação? Porque o hormônio tem uma função importante na anti-inflamação. Hormônios esteroidais têm uma função importante na anti-inflamação e na antioxidação do corpo. Você, como ortopedista, ou como médico da saúde, tem que entender que a relação do alimento interfere diretamente nas articulações, e nos ossos e nos tecidos. É assim que funciona. Então, mudou. Hoje eu posso provar a vocês que eu sou outro médico, eu sou outro ortopedista, eu tenho outra visão. Então a visão, quando eu aprendi, era totalmente diferente, era totalmente limitada. Quando você sai da academia, você sai limitado, tá? Então quando você começa a atender, a operar, e com o passar do tempo, você começa a entender o cenário fisiológico, que está totalmente patológico, totalmente voltado para doenças. Então está vulnerável a doenças, não está a favor da fisiologia. Então você está alimentando células erradas, você está inflamando, você está diminuindo a quantidade de comida dentro da articulação. Então é assim que funciona. Lá dentro do joelho tem muita vida. Não tem muito ligamento, mas tem muita vida. Entendeu? A nutrição, isso mesmo, Ana, a nutrição interfere diretamente na articulação. E nos joelhos, ou nos ossos, nos ligamentos, no baço, em outros tecidos, do cérebro, diretamente. Então, inflamar cronicamente significa promover uma vasoconstricção periférica, causando uma perfusão diminuída das extremidades. E o joelho, como uma coluna vertebral, é a mesma coisa. Deixa eu pegar a coluna vertebral para vocês verem. Ó. A coluna vertebral é do mesmo jeito. Aqui é uma articulação. Aqui é uma articulação. Certo? Tem vaso sanguíneo aqui dentro? Não. Aqui tem uma aorta. Ó. A aorta está passando por aqui. Certo? Então aqui é uma vértebra lombar e a aorta está passando por aqui, a aorta abdominal. Toda derivação para alimentar um disco é feita pela aorta, por uma derivação da aorta, né? É uma artéria que sai da aorta. Então, se você tem esse cenário de nutrição de uma articulação do disco, você tem que entender que se você tem vasoconstricção periférica, uma articulação como essa é uma periferia vascular. Entendeu? Se é uma periferia vascular, você vai ter um aporte nutricional diminuído para dentro do disco. Isso é um cenário que é muito importante vocês entenderem. E aí você vai ter um cão com maior predisposição a ter uma hérnia de disco. Um animal que come errado, que come ração, como eu falei, dietas ricas em arroz, batata, frutas, legumes, você tem uma vasoconstricção periférica. Então o aporte nutricional fica diminuído e aí com isso você vai ter uma diminuição da função, da nutrição, do desgaste, você vai ter aumento do desgaste do tecido que está aqui dentro e aí as hérnias acontecem com muito mais facilidade. As deformações ósseas acontecem com mais facilidade, as rupturas, né, de ligamentos, né? Tanto o disco intervertebral quanto um joelho como esse, eles têm muito ligamento aqui dentro. Então, você fragiliza um menisco, você fragiliza um disco, um ligamento cruzado cranial e caudal, né? Você fragiliza ligamentos colaterais.
além de diminuir o aporte ou a quantidade, a espessura da cartilagem do joelho. Quando você diminui essa estrutura, você aumenta as dores do joelho. Por quê? Quando você impacta, essa impacta não tem mais amortecimento, não tem mais cartilagem. Então você fica com a cartilagem bem fininha. Cada joelho que eu abro que está inflamado, que tem uma ruptura de ligamento, cada joelho que eu abro, eu observo que a quantidade de camada estratificada de cartilagem que está ali é bem pequena. Então o cão normal não tem aquela camada muito fina de camada estratificada cartilaginosa. A cartilagem do joelho, ela tem que estar numa espessura correta, com a quantidade de condrócitos corretas. Quando você tem uma diminuição da quantidade de condrócitos, de cartilagens, de células cartilaginosas, você tem uma espessura, né, bem delgada, bem fina. E essa camada muito fina, quando você recebe impacto, ela aperta, a gente chama de... ela toca no terminal sensitivo do osso subcondral, que está atrás da cartilagem. Quando você faz isso, você provoca dor, porque cartilagem não tem terminal sensitivo e não tem vaso sanguíneo. Cartilagem é cartilagem, ela tem vida, mas não tem terminal sensitivo, não tem nervo e não tem vaso. A alimentação da cartilagem é feita por difusão, certo? E por trás da cartilagem é que tem terminal sensitivo e tem vaso sanguíneo. Entenderam, pessoal? É isso. Ana Maria, Bulldoguinho, meu York, chegou a ter um rompimento espontâneo do ligamento. Ele passeava bastante, mas comia ração. Esse foi o problema do Bulldoguinho. O Bulldoguinho tinha artrite que virou artrose. E essa progressão da doença foi devido à alimentação errada e baixa de hormônios. Então, principalmente a alimentação errada. Quando tem alimentação errada, você tem inflamação crônica. A inflamação crônica normalmente gera um processo de degeneração precoce, envelhecimento precoce do animal. Tá? Então, esse é o processo que a gente tem que alertar todos os médicos, alertar todos os estudantes e alertar todos os tutores que são amantes de animais. Temos que alertar porque os nossos animais eles vão ser beneficiados diretamente se a gente focar nesse bloqueio inflamatório. Se eu não inflamar tanto, eu vou ter um cenário muito diferente, com menos animais com artrite, com artrose, com ruptura de ligamento e com câncer e aí vai. Beleza? Adorei. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra aqui, mesmo horário, tá certo? 6h30 da manhã, 6h30 da noite, desculpem. 6h30 da noite, 18h30. Estarei aqui no mesmo local. Tá certo? Um abraço. Até amanhã. Até mais um cafezinho amanhã.